se esse propósito está congregando com resultado, com crescimento. Olha só que interessante, cara. Eu tenho duas curiosidades, Celso. Manda ver. Que você falou do conceito antifrágil, né? Que isso é muito predominante, então, no Vale do Silício. E assim, eu tenho curiosidade em relação ao Vale do Silício, Gro. Certo. Como que é lá, os bastidores? Eu acho que, Como explicar que é lá? o que Você chegou lá e aí? explicar o que é o Vale do Silício também. Bom, por que eu decidi ir para lá? Fui fazer uma formação de mentoria lá, focando liderança e inovação em negócios. Certo. O Vale, ele é muito louco, né? Porque tudo acontece lá muito rápido. Tive a oportunidade de conhecer... Só explicar. Às vezes o pessoal está assistindo e às vezes não sabe tem o que é ideia do que é o o Vale do Silício. O Vale do Silício, ele está na Califórnia, né, nos Estados Unidos, então, na verdade, são várias cidades que tem, né, dentro de um determinado território, e o Vale do Silício, historicamente, né, ele começou a ganhar força na época militar, a época forte dos Estados Unidos militar, onde começou o processo de incubação das empresas, e grandes empresas começaram a se instalar, e aí virou, né, essa grande referência que é no mundo. O Vale hoje, a gente, além de ter grandes empresas como a Apple, que eu conheci, LinkedIn, Facebook, Yahoo, tem também muitas empresas que a nível de Brasil a gente não conhece, mas que têm impactado muito o mundo, né? Eu tive a oportunidade de conhecer empresas que estavam trabalhando em inovação na área de alimentação, né? E 2 anos depois eu voltei para os Estados Unidos e aquele produto que essas empresas estavam trabalhando na questão da carne, né? Carne feita em laboratório, que até 2017 não se via, em 2019 já tinha nos restaurantes. Então o Vale do Silício está concentrado em trazer para o mundo uma nova percepção de negócios. O que a gente hoje no Brasil ainda vivencia é muito relacionado a mídias sociais, mas esse boom de mídias aconteceu lá 10 anos atrás. Hoje o foco do Vale, dos empresários, é trabalhar focado na melhoria da alimentação, da mobilidade urbana e da tecnologia em saúde, né? E isso vai acontecer no Brasil talvez daqui a 10 anos? Espero que não, que seja antes. Então, o Vale do Silício, hoje o foco deles é trabalhar muito em soluções disruptivas nessas áreas, né? E quando eu fui para o Vale do Silício, além de ter a oportunidade de estudar, fazer alguns cursos lá, eu fui conhecer algumas empresas que eu queria, né? Mas essas empresas não são abertas. Então, a gente tem que preparar um dinheiro, né? Eu guardei dinheiro 1 ano para fazer essa viagem, porque lá cada funcionário tem direito a levar por ano, na média de 3 a 6 pessoas para conhecer o local de trabalho. É pouco funcionário, Né? E aí, assim, o brasileiro é muito criativo. Então, eu fiz contato com muito brasileiro que vendia essas vagas para que a gente pudesse conhecer, né? Então, eu conheci Yahoo, tive a oportunidade de conhecer o LinkedIn, então isso... mas conhecer interno, conhecer dentro, né? E muitas coisas me chamaram a atenção, né? Um exemplo, questão de produtividade. Lá não pode ficar tirando foto dentro do trabalho, tem um espaço para o celular. Se a gente vai fazer uma reunião de alinhamento, você tem lá um dashboard, onde você tem que colocar qual o objetivo da tua reunião, qual o resultado que vai sair, o tempo da tua reunião. Ou seja, então tem uma orientação muito grande para resultado. Olha só, mas a cultura é preparada para isso. Sim. Né? É uma cultura orientada para resultados. Para resultado, para alta performance. Olha né? só. E uma outra questão, as pessoas, né, às vezes destoam, né? Um exemplo, a gente trabalha muito na minha empresa com a implantação do GPTW, que é a certificação das melhores empresas para se trabalhar. As pessoas acham que uma empresa boa para se trabalhar é uma empresa que ela promove um ambiente descontraído. Apenas isso. Não é uma empresa excelente para trabalhar, é uma empresa que as pessoas se sentam bem, são engajadas, né, são pertencentes à empresa e que, através desse ambiente, o resultado ele acontece de uma maneira muito mais consistente. Por que é legal falar isso? Porque muitos acham que empresas como o Google, que tem toda aquela estrutura, né, de quase um parque de diversão, as pessoas podem, assim, agora eu não quero mais falar, eu vou aqui que eu vou brincar nesse tobogã, ou eu vou jogar videogame. Não. Tem estrutura, mas se você quer utilizar, você pode utilizar antes do teu horário de trabalho começar ou depois que ele termina. Então tem todas essas questões lá. Tem uma regra, né? Não é toda uma regra. Lá vão ter. A galera não faz o que quer a hora que quer, né? E quando chega no Brasil, eu vejo muitas empresas sofrendo o impacto na cultura, porque os funcionários falam, mas aqui não me dá permissão, mas não é uma permissão que infantiliza. Né? Lá são acordos e contratos de responsabilidade que acontecem a partir do momento que você me entrega resultado. Então essa questão de cultura
gerou em mim uma mudança de mindset muito grande em relação, eu te dou o direito de você exigir desde que você entregue aquilo que você foi contratado com excelência e não com mediocridade. Então isso lá é muito forte, né? Então é uma das questões, dentre várias, que me chamaram muita atenção. Interessante. Então no Vale do Silício ali, eles têm uma cultura orientada para resultados, né? E assim, é focado, você falou em negócios disruptivos. Você poderia falar um pouco para gente sobre isso daí? Quando a gente fala de negócio, a gente precisa ter muito claro que nós temos duas abordagens. Os negócios lineares, que são os negócios mais tradicionais, que eles crescem de uma maneira mais estruturada e com um percentual de crescimento menor, né? Crescem em linha reta. São empresas tradicionais que, para elas atingirem alguns zeros no seu faturamento, elas vão demorar 5, 6, 7 anos. Então, empresas lineares são empresas que têm essa estrutura mais tradicional e são empresas que a estrutura organizacional ela é mais burocrática, né? Elas possuem dentro da sua cultura mais regras, elas possuem dentro da sua cultura mais diretrizes orientadas para processo e indicadores. No Vale, quando a gente fala de empresas mais exponenciais, a gente está falando de empresas que elas têm uma orientação direta para resultado. No entanto, o foco nesse resultado ele é muito alto. E aí chega em muitas vezes até ser imediatista. Mas tem uma grande diferença, né? Os profissionais que estão naquele ambiente são profissionais que têm a maturidade para fazer esse movimento acontecer, para essa entrega de resultado acontecer. Então, todo o movimento que a gente acompanha de grandes empresas que nascem lá e que têm crescimento exponencial são empresas que não precisam esperar 5 anos para ter trilhões no seu faturamento. Isso pode acontecer em meses ou às vezes até em semanas, né? O que é necessário? Ter uma estratégia consolidada, mas ao mesmo tempo flexível e pessoas que venham fazer essa entrega extremamente orientada para aquele propósito da empresa. E aí são exponenciais porque o resultado acontece muito rápido. Mas a maturidade também dos profissionais já foi atingida, né, para aquele tipo de negócio. Então, isso faz com que a gente entre numa reflexão, né? E quando eu voltei para o Brasil, na época que eu fui para lá, eu fazia doutorado. E aí eu tranquei meu doutorado. E uma das coisas que o meu professor falou assim, mas como que você vai trancar o doutorado? Eu falei, professor, eu não quero mais ser tradicional, eu não quero ser mais linear, eu quero ser exponencial. Né? E aí foquei toda a energia na empresa e fazer todo esse movimento de expansão da Trianon, mas justamente porque eu entendi qual é o movimento que acontece lá. Né? E a gente precisa se ousar muito. Né? A gente precisa também tampar o ouvido, às vezes, para o que os outros ou o mercado fala. Porque um empreendedor, né? E é legal falar isso dentro da linha dos comportamentos do empreendedor de sucesso, que o Sebrae trabalha muito bem, o Empretec trabalha muito bem sobre isso. O empreendedor que fica muito preocupado com o que o mercado fala ou o que os outros estão falando em relação ao produto ou serviço dele, ele está, às vezes, perdendo uma grande oportunidade de inovar e de crescer. Né? Então, tem momentos que a gente precisa acreditar em nós mesmos e seguir, mesmo que tenha erro. Porque se errar, de novo, vamos crescer, vamos se qualificar, vamos aprender com o erro, mas erra rápido, né? Então lá no Vale isso é muito forte. Né? Eu estava conversando com o Celso falando, eu tive a oportunidade também de conhecer lá um cowork, que é um prédio imenso, esqueci o nome, mas todas as empresas que estão rodando MVP, o que é o MVP? Eles estão rodando uma fase inicial de validação daquele modelo de negócio antes de ir para a bolsa, antes de fazer investimento, antes de procurar os anjos, né, os investidores. Então, antes de mostrar o business, né, o negócio da pessoa para investidores, eles fazem o MVP, né? Eles fazem esse MVP. E uma questão que me chamou muita atenção, olhando o Vale, foi que o pessoal lá, os concorrentes, eles se reúnem para trocar ideias. Uhum. Eles falam das suas estratégias que não deram certo, sem medo, porque o foco é um ajudar o outro através do conhecimento. Porque eles entendem que quando um errou e esse um que errou ajuda o outro, não é nem ele que ganha ou que perde, é a sociedade. Porque daí entra um conceito que aqui no Brasil agora está começando a ser trabalhado mais, do PTM, Propósito Transformador Massivo. Então lá eles são muito preocupados com o propósito transformador massivo. Olha só que um exemplo, qual que é o propósito do Uber? Né? A gente tem, né? Melhorar a mobilidade, fazer com que todo mundo tenha acesso à mobilidade. Quando a gente olha a questão do Airbnb, também melhorar a mobilidade, fazer com que as pessoas elas possam ter o sonho de morar, viver, passar um final de semana numa determinada residência local, que ela não precisa desembolsar um valor alto para comprar. Então, o propósito transformador massivo é quando a gente cria um negócio onde ele vai levar um benefício muito grande para uma
grande variedade de pessoas, né, para o ecossistema, para uma sociedade. E lá eles fazem esse movimento de falar, pô, eu errei nessa estratégia, isso não deu certo. Eles não compartilham a estratégia futura, mas eles compartilham os erros da estratégia passada. E isso é normal acontecer, e é um ambiente muito louco, né, porque está todo mundo conversando, chega um, chega outro. Né, e aqui em Maringá a gente tem um ambiente bem propício para isso, né, que é a Evo. Né? Eu gosto de falar bastante da Evo, o pessoal lá é um pessoal muito engajado, que o empresário que quer conhecer um pouquinho de como funciona esse ambiente, aqui a gente tem esse espaço, né, que é mantido por várias instituições que apoiam, né, o movimento empreendedor, que a gente pode utilizar o conhecimento de quem já está lá.